Boa noite. Estamos abrindo na TV Sol a sala de conversa, onde, a partir de hoje, pretendemos discutir os mais diversos assuntos de interesse da nossa comunidade: política, economia, saúde, história, cultura, comunicação, educação, economia doméstica e quantos assuntos possam interessar ao nosso telespectador. Nesse programa de estreia, vamos falar um pouco da história e da cultura de nossa cidade. Para discutir esses assuntos, convidamos o historiador Damião Lucena, o escritor e pesquisador Romildo Souza e o escritor e secretário de Cultura do município, Vandeci Medeiros. Como em quase toda a cidade brasileira, nossa população é fruto da miscigenação das raças branca, negra e indígena. Segundo o historiador Damião Lucena, em seu livro Patos de Todos os Tempos, em 1855, a nossa população era de 5.066 habitantes, sendo 660 escravos, ou seja, cerca de 12% da população. De acordo com o censo de 2010, a população de brancos no Brasil era menos da metade dos habitantes, sendo que apenas 7% se declaravam negros. Em toda a Rua dos 18 do meu tempo de criança, havia apenas uma família de afrodescendentes. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Qual a participação dos descendentes de africanos na nossa população atual? Quantos somos brancos e pardos, Damião? Bom, na verdade, há uma interpretação da parte das próprias pessoas que têm o livre arbítrio de se autoclassificarem. Mas, segundo o censo de 2010, nós temos uma população branca em torno de 47% e de pardos em torno de 46%. Eu diria que estamos aí no mesmo patamar. E se levarmos em consideração o termo miscigenação, nós sabemos que somos uma mistura de muitas raças. A partir dos indígenas, depois temos aí os colonizadores, os europeus, franceses, portugueses, holandeses, temos também os bandeirantes, os baianos, os cearenses, e enfim, eu diria que é algo muito subjetivo essa classificação, até porque passou a ser uma opção pessoal, ou seja, uma autoclassificação da raça por todo e qualquer cidadão. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quero sim. Eu acho que o grande problema do indígena, principalmente, nós tivemos somente até 1850 foi que foi possível trazer os africanos aqui para o Brasil. Então, diminuiu muito a chegada deles aqui. O que acontece também é que através da mídia, que a mídia vem sempre fazendo trabalhos mostrando da importância de você, de fato, dizer qual é a sua raça. Então, através da mídia, as pessoas começaram mais a se conscientizar, né? E aí começaram a mostrar que ou era parda, né? Ou era parda, ou era morena, ou era preta. Porque antigamente existia um racismo muito grande. A partir desse trabalho que a mídia vem fazendo, na divulgação, de você mostrar o que realmente você é, né? E várias políticas que tem nesse sentido, então o pessoal começou mais a se definir quanto à sua raça e à sua cor. Tem uma curiosidade, Gonzaga, que os quilombos, que foi um fenômeno no Brasil, aqui em Patos não existiu quilombo, até onde eu sei, né? Embora nas cidades vizinhas a Patos, como Cajazeirinha teve quilombo, Pombal teve quilombo, o Santa Luzia tem um famoso quilombo do Talhado, também Curemas também foi um lugar onde aconteceu o fenômeno dos quilombolas, os quilombos. Nós temos cidades que se formaram na margem de um rio, outras ao redor de um porto marítimo, outras tiveram como centro uma estação de trem ou um forte militar. Houve delas que se originou de um simples pouso de troupeiros. Patos teve como centro
de formação o Rio Espinharas ou a igreja de Nossa Senhora da Guia? Ou construíram a igreja na beira do rio? Os primeiros desbravadores que chegaram aqui na cidade de Patos, eles vieram, exatamente, nós tivemos lá no Salvador, nós tivemos a Casa da Torre de Garcias Dávila. Garcias Dávila foi o maior latifundiário naquela época. Então o que é que eles faziam? Eles faziam requerimento de sesmarias ao governador geral e ele tinha os seus procuradores. Então os primeiros procuradores que chegaram na nossa região vieram exatamente para criar gado, porque encontraram aqui uma região de uma pastagem boa, tanto é que escolheram para a nossa padroeira Nossa Senhora da Guia. Então eles chegando aqui, se instalaram perto da Lagoa dos Patos, e aí a primeira edificação que foi feita em Patos foi exatamente a igreja de Nossa Senhora da Guia, que naquela época, 1772, quando a igreja foi construída, não era dedicada a Nossa Senhora da Conceição, era dedicada a Nossa Senhora da Guia. Então começou tudo com essa, foi a primeira edificação de Patos, foi a igreja de Nossa Senhora da Guia. E o Rio Espinharas é aquele rio que é um rio urbano, porque o Rio Espinharas nasce exatamente dentro do período urbano da cidade de Patos, porque é a junção do Rio da Cruz com o Rio Farinha. Então sabemos que, como eles vieram criar gado, como eles vieram para cá, se arrancharam, fazendo as primeiras fazendas de gado perto da lagoa e também perto do rio, porque a lagoa fica bem próxima do rio. Mas a primeira edificação de Patos foi exatamente, tudo começou quando Paulo Mendes de Figueiredo e João Gomes de Melo doaram 60 mil réis das terras do sítio Patos e Pedra Branca para a ereção de uma capela, porque também naquela época, para você construir uma capela, você tinha que dar um patrimônio para a igreja. Damião? Eu diria que o primeiro elemento de civilização de Patos é o boi, como dizia o escritor Zé Cavalcante. Porque o boi aqui chegou primeiro, porque veio atrás do boi o homem que o tangeu. E na verdade, respondendo à sua pergunta, o rio é o primeiro atrativo. Se você fala em colonização, você vê que todos os colonos foram atraídos pelas águas e as terras férteis em consequência do rio Espinharas. Naturalmente, se você parte para a fundação de Patos, aí o marco deixa de ser o curral e passa a ser exatamente a capela, que através da capela nós tivemos naturalmente a ampliação da urbe, ou pelo menos a fundação da urbe. Até porque, como se sabe, a fé realmente movia montanhas na época. Mas o primeiro elemento de desenvolvimento, ou o primeiro ponto de atração de Patos não foi a igreja, foi exatamente o rio, e a igreja veio em consequência dos que foram atraídos pelo rio, e naturalmente foi o ponto que desencadeou o crescimento e a origem efetiva da vila do município de Patos. Os historiadores falam em diversas personalidades que teriam fundado a povoação dos Patos. Os Oliveira Ledo, Paulo Mendes, Manuel de Garro ou Manuel de Araújo. Quem realmente fundou a cidade? Bom, na verdade, o que a gente leva em consideração é exatamente os acontecimentos que foram fundamentais para o surgimento de Patos. Teodósio, naturalmente, é um dos nomes de referência da parte de colonização, porque realmente foi ele o primeiro designado, digamos assim. Agora, se levarmos em consideração os fatores que contribuíram para a colonização de Patos, não poderemos esquecer, por exemplo, Manuel de Garro, que é sobrinho de Vidal de Negreiros. E ele não tinha o objetivo, naturalmente, de colonizar Patos, até porque, quando ele veio a Patos, ele passou primeiro por Buqueirão e se encontrou exatamente com a família Oliveira Ledo, que tentou tirar da cabeça dele a ideia que ele tinha, porque o objetivo dele era explorar o ouro do Piancó. Então ele só veio até Patos porque os índios curemas não deixaram que ele ultrapassasse essa região. E vindo aqui, ele contribuiu de forma decisiva, porque acabou se aliando aos Oliveira Ledo e certamente foi um dos pontos que mais contribuíram para que tivéssemos, enfim, a nossa colonização. Por outro lado, o Manuel de Araújo ele veio cumprir uma missão no Vale do Pajeú, quando ele veio expulsar os indígenas que estavam invadindo as terras do Pajeú. Ele se empolgou tanto que depois da expulsão ele resolveu vir até o sertão da Paraíba para afastá-los o máximo possível. E aí houve inclusive um problema com Teodósio, porque era a área dele e ele entendeu isso como naturalmente
um ato do governo central tirando o seu poder, ou seja, uma interferência de poderes, né? E por pouco nós não tivemos um atrito aí que viesse até atrasar a nossa colonização. Mas eu diria que todos eles têm a sua parcela de contribuição, mas que alguns personagens são esquecidos pela história, mas que tiveram uma participação fundamental, como é o caso de Manuel de Garro, como é o caso de Manuel Araújo. E é bom que se frise também que eles foram responsáveis pelo acordo de cavalheiros, porque os brancos nunca venceram os índios. Houve sim um acordo com os curemas e por isso foi possível a colonização. E se não fosse a intermediação desses dois personagens, certamente poderíamos até ter tido a colonização, mas ela demoraria muito mais tempo do que demorou. Romildo, Paulo Mendes, como é que entra nessa história? Como eu falei anteriormente, nós tivemos essa data de Sesmarias, que ela foi logo chamada de data de Sesmaria dos Oliveiras. E aí nós tivemos, como Damião disse anteriormente, nós tivemos Teodósio de Oliveira Ledo, que Teodósio foi o grande desbravador do sertão, e no caso, exatamente, né, de Teodósio, Teodósio também era pai de Antônio de Oliveira Ledo. E essa primeira Sesmaria veio para eles. Era uma Sesmaria que, inclusive, por essa Sesmaria, até parte do Rio Grande do Norte era nossa, estava dentro da Paraíba. Então, tudo começou com Antônio de Oliveira, que foi também pai de José Pereira de Oliveira. Quando José Pereira de Oliveira morre, ele deixa a sua parte das fazendas para Antônio Dias Antunes e Mariana Dias Antunes. Antônio Dias Antunes se casou com Paulo Mendes de Figueiredo, né, Antônio vendeu a parte dele para Paulo Mendes de Figueiredo. E Mariana casou-se com João Gomes de Melo. Então, dessa junção deles, tudo partindo exatamente de Antônio de Oliveira Ledo, foi que começou a povoação do município de Patos, com Paulo Mendes de Figueiredo e João Gomes de Melo, até porque foram eles quem doaram os terrenos de Patos e Pedra Branca para que fosse erigida uma capela. E aí, a partir desse momento, ao redor da capela, foi nascendo um povoado que começou a se chamar Povoado dos Patos. No próximo bloco, falaremos sobre nossas principais lideranças ao longo da história e as famílias que predominaram politicamente em Patos. Voltamos já. Estamos de volta à nossa sala de conversa. Nascida ao redor de uma igreja, nada mais natural que muitas das nossas lideranças religiosas, políticas e culturais fossem padres. Quais se destacaram na nossa história, Damião? Bom, na verdade, a gente observa na história recente, né, que alguns padres, como o padre Machado, foi deputado, né, havia uma ligação muito forte entre a igreja e a política, tanto que a própria independência paroquial religiosa já era tida como uma independência política da própria localidade. Mas eu diria que nos tempos mais recentes nós temos algumas referências, né, com relação a esses personagens, né? Tivemos inclusive o padre Vieira, que chegou à condição de deputado federal também. Tivemos Dom Fernando Gomes, que acabou sendo uma referência em nível nacional e assim por diante. Mas eu diria também que essa parte religiosa nos remete ao fato de que o poder econômico também já prevalecia de certa forma. Até porque, se observarmos a história, muitos dos vocacionados não chegaram a usar a batina exatamente por falta de recurso. E isso acontecia não apenas com relação aos padres, mas também com as religiosas. E usando um fato já bem recente, né, que remonta naturalmente às dificuldades muito maiores do passado, a gente traz também a figura de Anita Meira, que não chegou a ser noviça porque o seu pai não tinha recurso para comprar o seu enxoval. Mas eu diria que, na verdade, essa referência da igreja é uma referência histórica e não apenas própria de Patos. Porque, se observarmos o passado, era a religião católica quem prevalecia como religião e prevalecia também como detentora das próprias decisões administrativas. Romildo. A cidade de Patos nasceu exatamente da religiosidade,
né? Primeiro construíram a capela, tudo foi com a capela. E aí nós temos grandes referenciais na área da religiosa. Por exemplo, nós temos o padre Manuel Cordeiro da Cruz, que foi 2 vezes deputado provinciano, em 1858 e 1870. Agora, tivemos também o padre Joaquim Machado, que todo mundo chamava ele aqui em Patos de Padre em Padre. O padre Joaquim Machado foi vigário de Patos por 50 anos. Inclusive foi quem construiu a segunda igreja de Patos, onde hoje se encontra edificada a Igreja Catedral de Nossa Senhora da Guia. Foi construída para ele. Até porque a Igreja Conceição tinha um patamar em frente, aí o povoado foi crescendo e Padre Machado fez um patamar em frente à igreja. E nas grandes celebrações os homens ficaram fora da igreja e as mulheres dentro da igreja. Até porque o novenário naquela época existia apenas um show pirotécnico, que era uma queima de fogos. E aí Dom Fernando Gomes foi muito iluminado quando ele fez o hino Nossa Senhora da Guia. E ele disse muito bem no hino, quando ele diz: volve um olhar risonho sobre Paz, que é tua desde o seu primeiro dia. Então Paz nasceu da religiosidade. E Dom Fernando foi a figura exponencial da religião em Paz. Dom Fernando ajudou a criar o Colégio Diocesano, Dom Fernando fez o Cristo Rei, Dom Fernando fez a Ação Católica, Dom Fernando fez o hino de Nossa Senhora da Guia, Dom Fernando fez aquela igreja que na época, 1937, 38, 39, foi a maior obra arquitetônica do sertão da Paraíba. E Dom Fernando Said de Patos foi o único bispo até hoje, o único, que foi sagrado bispo na Igreja Catedral de Nossa Senhora da Guia. O único. Sai de Patos para Penedo, Penedo Aracaju e vai para Goiânia. Chegando em Goiânia, monta a sua paróquia no canteiro de obra de Goiânia, 62, 60, naquele período que Brasília estava sendo feito. E Dom Fernando, chegando lá, foi arcebispo de Goiânia por 28 anos. Então, é uma pessoa que saiu de Patos e se tornou, né, uma referência em todo o Brasil. Arcebispo por 28 anos, e hoje a gente fica satisfeito quando a gente passa em Brasília e vê rodoviária Dom Fernando Gomes. E junto com Dom Câmara, lá de Recife, foi fundador Dom Helder Câmara. Agora sim. Mas você veja o seguinte, Luiz, foi o primeiro... Os dois criaram a CNBB. CNBB. E foi a primeira pessoa que fez uma reforma agrária no Brasil. A primeira reforma agrária no Brasil foi feita por Dom Fernando. Ele pegou as terras da Arquidiocese de Goiânia e fez uma reforma agrária. O padre era, na verdade... Foi inclusive, aproveitando a deixa de Romildo, foi um dos pontos que contribuíram para que Dom Fernando não fosse muito mais além. Porque ele ousou de fazer a reforma agrária exatamente com as terras da igreja e passou a ser combatido por membros da própria igreja exatamente por conta desse fato, de ter utilizado as próprias terras. E por outro lado, apenas para rememorar o quanto o poderio religioso era grande, basta dizer que o próprio juramento dos vereadores, quando tomavam posse, ele começava: juro aos santos evangelhos, e o restante vinha depois. Essa nossa tradição de religião muito forte no Nordeste, você vê que, como o Damião colocou, a ligação política com religião, ela persiste até hoje. Se diz que o Brasil é um Estado laico, mas a nossa Constituição já começa falando em nome de Deus. A justiça, as testemunhas costumam jurar com a Bíblia. E também na questão Patos, você vê... Romildo colocou a questão de uma tradição extremamente católica. Patos continua como uma cidade extremamente conservadora, embora o crescimento dos evangélicos é notório, visível, né? Mas você vê até, você for olhar o mapa da Paraíba, você vê o tanto de cidade que tem nome de santo. Patos mesmo é uma cidade rodeada de santos. Ao norte nós nos limitamos com São José de Espinharas, ao leste com Santa Luzia e São Mamede, ao oeste com Santa Terezinha, ao sul com São José do Bonfim. Então é uma cidade bem protegida, divinamente falando, né? Algumas famílias se sobressaíram no domínio político da cidade. Miguel Sátiro, Hernani e Clóvis Sátiro, Peregrino de Araújo e Peregrino Filho, Dacílio Vanderlei com o genro Olavo Nóbrega, Edivaldo Mota, Francisca Mota, Edmilson Mota, Nabor Vanderlei pai, Nabor Vanderlei filho, Rivaldo Medeiros e Geralda Medeiros, Cizenando Flórido de Souza, segundo prefeito de Patos, e o neto Dinaldo Vanderlei. A que se deveu o predomínio dessas famílias, Damião? A princípio, eu volto a enfocar a questão do poderio econômico, né? O princípio eram os fazendeiros, principalmente os fazendeiros, que em Livre de Patos se centralizaram na região de São José de Espinharas,
cujas terras pertenciam exatamente a Patos. E para que a gente tenha ideia do poderio dos que integravam aquela extensão territorial que nos pertencia, basta dizer, por exemplo, que na eleição de Nabor Vanderlei da Nóbrega, ele perdeu em Patos, em Santa Terezinha, em São José do Bonfim, em Passagem, em Areia de Baraunas, em Quixaba, venceu apenas em São José de Espinharas e cobriu todos esses pontos, chegando naturalmente a lograr êxito na sua única eleição, até porque não era um político, é bom que se frise isso também. E se observarmos de lá para cá, além do poderio econômico dessas famílias, aqueles que não lograram êxito no disputar dos eletivos, naturalmente, todos os que lograram êxito ou estavam fazendo parte dos clãs ou estavam muito atrelados a eles. Então, ou tinham apoio do poderio econômico da época, que eram exatamente os fazendeiros, que depois foram transformando suas atividades, ou estavam muito atrelados e contavam com o apoio destes. Romildo. Essa tradição é muito importante e você vê o seguinte, por exemplo, Cisenando Flores de Souza era o pai de Dinamérico, avô de Dinaldo, né? E aí você chega, ele foi o segundo administrador de Patos, até porque o sistema de prefeitura só começou em 13, antes de 13 não era prefeito, mas ele foi o segundo administrador de Patos, e aí, por ser o segundo administrador de Patos, já existia entre eles uma tradição política. Vejam o seguinte, Miguel Sátrio. Miguel Sátrio foi chefe político em Patos por 30 anos, até a Revolução de 30. Então, daí já sai Hernani, já sai o doutor Clóvis, que foi prefeito, né? Edivaldo foi candidato a vereador em 63, foi secretário da prefeitura, e aí saiu para deputado, aí deputado estadual, deputado federal, né? Chega aí, faleceu Francisca, deputada 5 vezes, né? Prefeita de Patos, Jataú, né? Então, são famílias que desde o começo já se envolveram na política e seguindo o que o Damião também disse, pelo poder, pela situação econômica e a tradição política, estão sempre chegando à frente nas gestões de prefeito e deputado. Então, essa tradição política é muito importante. Se envolveram na política e conseguiram, né, ser prefeito, deputado e também fazer os seus descendentes. Patos ainda tem um diferencial, Gonzaga, que a maioria das cidades pequenas da Paraíba e a cidade de Porto Médio, normalmente é uma família que domina politicamente a cidade. Aqui em Patos nós costumeiramente não temos só uma família, temos às vezes 2 famílias que disputam o espaço político, e isso é uma realidade e um fenômeno brasileiro. Já vem da época você lembra a política do café com leite, onde no Brasil só se elegia o leite de Minas Gerais e o café de São Paulo. Então era um presidente do leite, um presidente do café, e essa polarização, há quem diga, alguns estudiosos da política, diz que ocorre até hoje. Diz quem é que chega no Brasil a presidente da República, desde 89, quando a democracia, nós voltamos a ter eleições, com exceção de 89, que chegou o PRN de Collor e Lula, do PT. Com exceção dessa eleição, todas tivemos PSDB e PT como um segundo turno. Então, nós vivemos uma realidade aqui de polarização de famílias e de política também, que é um fenômeno ainda muito forte no nosso país. Romildo falou ainda há pouco em Dom Fernando Gomes como uma figura que se sobressaiu a nível nacional. Mas outras figuras patuenses se sobressaíram em nível estadual e nacional, na política, na cultura, no mundo intelectual. Quem você citaria, Romildo? Nós temos um patuense chamado Paulo Bonavides. Paulo Bonavides, inclusive, é verbete da Delta La Rússia, é um grande consultor do Banco do Nordeste, que tem mais de uma quantidade grande de livros produzidos, faz palestra, inclusive, fora do país. Nós temos Alírio Meira Vanderlei. Alírio Meira Vanderlei tem 6 livros, e a obra de Alírio é tão importante quando Alírio escreveu Só o Criminoso civil de filosofia para Celso Furtado montar Sudene. Então, é um escritor que Patos não conhece, Alírio, precisa conhecer. Naelza agora lançou um livro, Textos
textos de uma pena mordaz, e esse livro precisa ser conhecido pelo pessoal de Patos, porque é um grande escritor ali. Nós temos Hernani, que Hernani, inclusive, foi um dos grandes políticos da cidade, e nós temos uma pessoa que é um cara conhecido totalmente de Patos, se chama Ademar Alves da Nóbrega. Ademar Alves da Nóbrega é um músico, filho de Patos, inclusive foi para a Academia Brasileira de Música no lugar da primeira cadeira, que era de Vila Lobos. E esse menino Ademar é um cara fenomenal na área de música, inclusive tem 2 livros sobre Vila Lobos, né? E aí a gente está tentando trazer Ademar para Patos, para que Patos não conhece seus grandes nomes, na verdade é essa. Além de Alírio, que é um escritor que a cidade merece conhecer, essa discussão sobre Alírio começou recente na cidade de Patos, a de ganhar corpo, dada a importância. Eu já vi Oswald de Andrade, nos seus escritos, se referir a Alírio Meiro Vanderlei. E agora eu acho que a cidade está se voltando para Alírio, existe até um projeto de publicação das suas obras, né? Agora o outro escritor, outro grande filho de Patos na área cultural que tem que ser lembrado é Silvino Pirauá. Silvino Pirauá foi um dos pioneiros da literatura de cordel no Brasil. Existe uma rivalidade entre Patos e Pombal, por quem é pioneiro nisso aí. Patos diz que é Silvino de Pirauá e Pombal diz que é Leandro Gomes de Barros. Existe essa rivalidade, mas a gente que acompanha, por exemplo, nas discussões do Instituto Histórico e Geográfico de Patos, eu me lembro de um momento onde foi apresentada assim, as informações do pioneirismo de Silvino de Pirauá, que é uma personagem que merecia um destaque na cidade e um reconhecimento maior, dada a importância, a influência da literatura de cordel, inclusive na música popular brasileira, que é grandes artistas, inclusive Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Alceu Valença, reconhece na literatura de cordel uma total influência nas suas obras. Na verdade, Vanessa, só 2 minutos. Na verdade, por exemplo, Silvino Pirauá de Lima, ele foi o introdutor do romance de cordel. Agora, o que acontecia era que enquanto Silvino Pirauá era um cordelista, ou seja, cordelista é aquele que sempre é o poeta de bancada que está escrevendo, Leandro Gomes de Barros, que é o de Pombal, ele ia para a feira recitar os versos. Mas nós temos documento provando que Silvino Pirauá foi o primeiro a montar um romance de cordel. E ainda mostrando, só concluindo, né, nós tivemos um irmão de Manduri. Manduri foi a grande figura folclórica de Patos. Mas nós tivemos um irmão de Manduri, né, que foi herói da Guerra do Paraguai. Né? Porfírio Gino da Costa, inclusive, tem uma rua aqui em Patos, né, que tem o nome dele, Porfírio da Costa, que teve um tempo que até os vereadores quiseram mudar, foi preciso aí fazer um movimento, a rua continua a mesma, e até devido a esse movimento surgiu uma lei na Câmara de Vereadores proibindo a mudar nome de rua. A gente consegue olhar a história e dentro da história você fazer, digamos assim, fazer escolhas, né? E dizem que nós estamos envolvidos demais com o presente para perceber a dimensão do que está acontecendo hoje. Por exemplo, ninguém tem que esperar ele morrer para reconhecer que hoje temos Pinto do Acordeon, que talvez seja, depois de Luiz Gonzaga, depois da morte de Luiz Gonzaga, o grande representante da música nordestina, o grande representante do Nordeste. Então, se tratando de forró, de baião, da música nordestina, talvez seja hoje o grande representante de Patos no aspecto cultural. Eu queria só reforçar, eu acho que a maior referência cultural que nós temos na história de Patos é, sem sombra de dúvidas, Alírio Meira Vanderlei. Se você fizer um comparativo das épocas e das possibilidades existentes para o desenvolvimento cultural de qualquer pessoa, vai ver que Alírio realmente, além de ser essa referência cultural, ele tem um grau de heroísmo extraordinário. Alírio conheceu praticamente o mundo inteiro. Alírio era poliglota, falava várias línguas, tinha vários livros escritos. Aqui do Jabre ele desafiava os governantes, né, e inclusive correu muito risco na vida. Por outro lado também não podemos esquecer, nas referências políticas, a família de Bivar Olinto, Dro Hernani, por exemplo. Dro Hernani é o precursor da Petrobras. A primeira refinaria de petróleo do Brasil pertenceu a ele. E antes de ser o dono da refinaria, ele já defendia a estatização do nosso petróleo, que éramos totalmente dependentes do exterior. Então esse homem ele foi responsável efetivamente pela criação da Petrobras, né? Nós até temos uma coincidência, e de vez em quando eu costumo lembrar,
que se por um lado nós tivemos o fundador da Petrobras, por outro lado temos hoje o presidente da CPI da Petrobras, que são dois cenários totalmente diferentes, mas que envolvem pessoas diretamente ligadas a Patos. Bivar Olinto de Melo e Silva chegou a lançar candidaturas a presidente da República. Não é? Se você volta à questão aí do Droernani, na Casa das Pedras, lá no Rio de Janeiro, ele recebeu as maiores autoridades do mundo. Ele foi suplente de nada mais nada menos do que Assis Chateaubriand, depois foi senador, foi deputado federal. Bivar Olinto foi deputado federal, né? Foi prefeito dessa cidade. Enfim, são muitas referências que nós temos e temos que nos apegar a alguns apenas para trazer os exemplos. O Romildo citava aqui, por exemplo, o Adhemar. E eu fui buscar a história do Adhemar porque nós precisávamos mostrar essa história para Patos. O Luciano Buchin sempre me cobrava, e Adhemar? E nós fomos, infelizmente, a memória ainda é um tanto quanto falha, né? Nós não conseguimos muitas coisas. Por exemplo, nós não conseguimos uma imagem do Adhemar, né? Mas conseguimos trazer a história dele, que foi um parceiro de Vila Lobos, que hoje é uma referência, como colocou o Romildo aqui. Enfim, eu acho que nós temos muitas particularidades, né? Mas temos também que registrar que não vivenciamos uma época diferente do passado, quando falamos em termos, por exemplo, de apoio à cultura. Silvino Purauá morreu na miséria. Praticamente todos esses nossos referenciais ou nasceram em berço de ouro, ou morreram na miséria, ou deixaram para ser reconhecidos depois da própria morte, como cita aqui o nosso companheiro Vandeci. Ô Damião, inclusive, quando a gente fala da Casa das Pedras de Droernani, lá, Gagarin, quando teve do Brasil, foi para lá, a princesa da Inglaterra, e quem vivia muito lá, e era muito amigo dele, tanto Castelo Branco como Oscar Niemeyer. E dizem, né, então nunca comprovou isso, mas dizem que Oscar Niemeyer lá com o Droernani pediu, e ele fez um croquis no guardanapo, que é a frente do Hotel JK. Você veja que a frente do Hotel JK tem muito a ver com a estrutura de Brasília, né? Então dizem que a frente do Hotel JK, Droernani pediu a Oscar Niemeyer e ele fez aquele desenhozinho no guardanapo, né? E Droernani, como você disse, Droernani era dono de Manguinhos, né? Manguinhos foi muito, refinaria de Manguinhos. Então foi muito importante. E Bivar foi quem começou o mercado de pasta, depois foi inaugurado por Darcílio Vanderlei, né? Mas quem começou foi Bivar. Romildo falou ali em Manduri. Nós vamos voltar daqui a pouco falando em algumas dessas figuras folclóricas de Patos. Voltamos agora cobrando a referência às figuras folclóricas de Patos. Começamos com Romildo. A grande figura folclórica de Patos foi Manduri, né? Manduri era irreverente, era uma pessoa que dizem que ele um dia estava tirando uma goteira, tinha chovido. Miguel Sado passou, disse, fazendo o que aí em cima, Manduri? Ele disse, um açude. E outro dia estava mexendo no chão assim com uma varinha. Miguel Sado passou, está procurando o quê? Ele disse, a justiça de Patos. Ele é um cara irreverente, mas é um cara que tem um soneto, inclusive, para o filho dele, que nesse soneto ele mostra a grande sensibilidade que ele tinha. Nós temos Manduri, nós temos também Dr. Raiz. Dr. Raiz vivia pelas ruas de Paz, né? E aí tem um palavreado todo, a gente achava engraçado. Quer esquecer, quer lá, se tonlear, se telitar, e agora diga lápis. Quer me quis, meu amor, né? Dizia. E aí nós tivemos Açoite também. Açoite era um doido que tinha uma pedra, vivia rodando assim. São figuras importantes. Açoite disse que para ser doido em paz tem que ter muito juízo. Tem que ter muito juízo, né? E aí Tranca-Rua. Tranca-Rua foi uma figura folclórica que, na verdade, a gente cultivou muito o Tranca-Rua. Tranca-Rua tem cada citações muito boas dele, né? Diz que ele um dia estava lá num jornal e eu acho que ele fazia de propósito, o jornal de cabeça para baixo assim, a menina foi passando e disse, Tranca-Rua, o jornal está de cabeça para baixo, ele disse, mole. Né? Tem um personagem. Entendeu? É um personagem que... Tem um personagem que eu não conheci, não é do meu tempo, mas Romildo, historiador do União, pudesse falar de um personagem que eu sempre ouvi falar, de criança, tal de Miringaba. É um personagem folclórico da cidade de Patos. Mas aí, como Miringaba era de Santa Terezinha, Damião Lucena talvez tenha mais conhecimento. Bom, eu nasci em Patos, você bem disso. Na verdade, Miringaba eu acho que é muito mais uma figura criada, né? Eu acho que... É folclórica mesmo, né? Com relação a Manduri, é bom que se frise que Manduri era também um grande ativista cultural, né? Tanto é que Leonardo Mota, quando veio a Patos na década de 20, ele procurou Manduri e teve de Manduri
muito material fornecido com relação ao nosso folclore, né, que ele acompanhava muito essas coisas, e eu li no livro de 1925 exatamente uma página inteira dedicada a Manduri, pelo Leonardo Mota, onde ele mostra esse seu lado, e como o Romildo coloca aí, por exemplo, um dos trabalhos de Manduri em referência a um filho dele que morreu ainda de forma prematura. É uma coisa extremamente profissional, emocionante, e muitas pessoas só conhecem Manduri pela denominação de um prédio, né? Que bom que o Zé Gomes Alves teve a ideia de fazê-lo ser lembrado. A partir daí é que as pessoas começaram naturalmente a conhecê-lo. Ele era um bodegueiro tradicional, ele também foi para a guerra com o seu irmão e voltou porque estava doente, né? Mas Manduri sempre foi uma figura de referência, e eu diria que com relação, por exemplo, às nossas figuras folclóricas, ele é realmente a maior referência, né? Como disse Romildo aí, também falou de outras figuras de açoite, né? Tivemos os mais recentes, Vitalino, enfim, e o açoite dizia também que era melhor ser doido em Patos do que prefeito em Pinha-Cola. Você tem muita razão, né? No dia de hoje, citar Federal, que é uma figura que está ficando, já é uma figura popular e folclórica da cidade. Eu queria dar um depoimento sobre Miringaba. Foi não. Eu conheci o senhor em São José dos Pinharas, e ele disse que aquela história de Miringaba realmente, Damião, existiu. Agora, o que é que acontecia com Miringaba? Disse que Miringaba foi o maior puxador de terço de São José dos Pinharas. O maior puxador de terço. Toda novena que tinha, ele chegava, e como ele tinha uma maneira toda peculiar de puxar terço, as mulheres iam tudo para perto dele. E os homens começaram a ficar com ciúme. Aí inventaram essa conversa que rola até hoje em dia. Mas aí o cara ficou de me dar um depoimento, né? E os meninos começaram a brincar, como o Wandercy brincou inicialmente. Aí o caboclo, eu não quero mais saber desse homem, não. Mas me contou, assim, seriamente, que foi o maior puxador de texto de São José dos Pinharas, onde ele estava, as mulheres vinham tudo para cima, porque ele puxava muito meu texto, e os homens começaram a ficar com ciúme dele. E aí começaram a inventar essa história que ainda hoje rola por aí. E até hoje eu pensava que Miringaba era mais ligada a Santa Terezinha do que agora há quem diga que ele é natural de Catingueira. A área rural de Catingueira. Talvez por isso a confusão. Mas falamos aqui em prédios e surge aqui a pergunta, Damião. Que prédios históricos Patos preservou? Eu acho que nenhum. Eu diria que as igrejas, né? As igrejas, até porque é uma tradição da própria religião católica, né? Nós temos outros prédios, que inclusive a estação ferroviária que foi tombada, mas eu não vejo assim como uma coisa... Eu diria que a grande referência que nós tínhamos até bem pouco tempo era a Vila do Horaci, né? Que foi demolida, e foi demolida naturalmente no objetivo de que os institutos, que são muito morosos, não chegassem a atuar a tempo de determinar a sua preservação. Teve o Cinema Eldorado, também não resta a menor dúvida, que foi outra grande perda, mas eu acho que nesse ponto nós perdemos, e perdemos muito, e hoje nós temos talvez alguns resquícios, né? Eu sei que tem alguns prédios aí, algo em torno de 20, que estão na relação dos possíveis a serem tombados, mas eu diria que a nossa grande referência, na pergunta que você me pergunta, ela se perdeu na poeira do próprio tempo. Eu lembro que o escritor Zé Mota Victor, ele fez um levantamento dos prédios históricos de Patos, já faz bem uns 10 ou 12 anos, e Zé Mota relacionou mais ou menos 100 prédios de Patos que mereciam atenção por parte do patrimônio histórico-cultural, essa questão de tombamento, que são prédios que precisam ser preservados por fora, dada a sua importância cultural, histórica para a cidade, mas que por dentro podem ser mexidos. E nunca se conseguiu fazer o tombamento desses prédios, e alguns deles que o Zé Mota relacionou já foram demolidos. Infelizmente, até outro dia tem um historiador de João Pessoa, veio para uma palestra aqui no Instituto, o Zé Otávio. Ele disse: o maior inimigo de institutos históricos pelo Brasil é padre, rato e barata. Justamente porque existe uma relação de proprietários, de figuras religiosas que querem transformar os seus prédios e às vezes não respeitam, não há esse entendimento que a preservação do que está instituído na cidade merece ficar. Infelizmente é uma relação complicada, e Patos, Damião falou muito bem, ainda é uma cidade muito carente, com muita dificuldade na preservação dos seus prédios históricos. Na verdade, quando nós criamos o Instituto Histórico em 1997, nós fizemos em Patos o primeiro encontro para a preservação dos bens culturais.
Naquele momento levantamos mais de 30 prédios. E aí, quem é que tomba prédios na Paraíba? É o INFAEP, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. E aí, nós conseguimos, na época que era o Conselheiro de Cultura, houve um tombamento temático, e aí entrou a Estação Ferroviária de Patos. A estação é tombada. Quando foi? Em 2003, nós conseguimos, Otávio de Arruda Mello, o presidente do INFAEP, trouxe lá para a ACIAP, a Associação Comercial e Industrial de Patos, e lá nós conseguimos cadastrar 4 prédios. A Igreja Conceição e Catedral, que se derrubasse não tinha um Pai Nosso de penitência, conseguimos cadastrar a Igreja Catedral, a Igreja Conceição, o Parque Religioso Cruz da Menina e o Palácio Claussado. Qual a importância disso? A importância é que quando você cadastra, o prédio adquire proteção jurídica, né? Mas existe uma quantidade grande de prédios aqui em Patos. Como o Damião mesmo falou, a Vila Doraci era um prédio que não podia ser derrubado. Foi derrubado Vila Doraci, foi Cine Eldorado. E aí o que é que acontece? Nós precisamos, Patos é a nossa cidade, nós é quem temos que preservar o seu patrimônio. Nós precisamos ter uma legislação pertinente ao patrimônio nosso de Patos. Porque o INFAEP tem uma legislação, mas todo dia os caras estão derrubando prédio lá em João Pessoa, que é na porta do INFAEP. Então, quando nós fizemos o Encontro para a Preservação dos Bens Culturais, o presidente do INFAEP era Rui Leitão, filho de Deusdedito Leitão, que passou por nossa terra, foi um grande escritor, Deusdedito também. Ele queria colocar em Patos uma subsecretaria do INFAEP. Teria sido muito bom. Porque mesmo não tendo condição de fazer muita coisa, mas na hora que notasse que o prédio ia ser derrubado, pelo menos entrava em contato com lá, né? Entrava em contato com o INFAEP. E só mais uma coisa, quando a gente criou o Instituto, nós fizemos um ofício para a Câmara de Vereadores de Patos, quando eles queriam mudar o nome de Porfírio da Costa. E o que é que nós dissemos nesse ofício? Nós dissemos que quem tem que legislar são os vereadores. Mas que quando que tivesse que mudar o nome de um patrono de uma rua, que pedisse um laudo para o Instituto dizer quem era. E aí naquela época nós conseguimos que continuasse o nome de Porfírio da Costa. Mas hoje em dia, infelizmente, essa lei já não mais existe, já estão mudando o nome de rua e isso fica muito difícil para a gente. Então a gente tem que ter uma legislação pertinente à proteção do nosso patrimônio em nossa cidade de Patos. E que ela seja rápida como tem sido rápido os proprietários, porque a casa de Rodomeira, eu passei a noite para a minha residência, que eu moro na rua Deodoro da Fonseca, e quando eu voltei ela já não estava mais lá. Eles conseguiram em uma noite demolir e retirar toda a metragem. E aquela casa, Damião, Alírio Vanderlei escreveu ali, em frente àquele quartinho de Raimundo, Que é o avô dele, né? Alírio escreveu Só o Criminoso, o primeiro livro dele, foi escrito ali naquele ambiente. Hoje em dia, e é o que faz uma pessoa vai dormir quando é no outro dia o prédio está no chão. Bem, nós estamos participando do nascimento de mais um veículo de comunicação em Patos. E chegou a hora de falar um pouco sobre comunicação. Nós tivemos, ao longo da história, alguns pequenos jornais, somos pioneiros no sertão em termos de emissora de rádio, e a pergunta é a seguinte: que personagens, que figuras se sobressaíram na comunicação? Se levarmos em consideração a comunicação escrita, a gente remonta ao início do século XX, né? E a festa de Nossa Senhora da Guia é o grande referencial. Os primeiros jornais nascem exatamente durante a programação desse evento, que é o evento religioso mais tradicional que nós temos. E aí foi sequenciado, nós temos personagens como, por exemplo, o Coronel Miguel Sartre, que foi o idealizador do jornal O Sertão por algumas edições, e são muitos, na verdade são muitos. Nós temos o Tubarão, nós temos a Chaleira, nós temos o Alicate, que é uma publicação que veio até um tempo mais recente, e assim por diante, né? Então nós diríamos que a parte escrita vem exatamente aí. Na parte falada nós começamos exatamente com o Sinfrônio, da Difusora, que depois foi sequenciado por Manelino, depois veio as emissoras de rádio, né? O Pereira Lira, o próprio Dr. Hernani, a própria Diocese que incorporou. Temos figuras aí que não podemos esquecer, Dona Nevinha, que eu estive com ela recentemente e tive a satisfação de historiá-la, que está com 92 anos, e é a primeira mulher radialista de Patos, esposa de seu Torrinho, uma figura extraordinária. Ela conta como ingressou na radiodifusão exatamente por uma coincidência, pela falta de um locutor. E a gente sabe que no âmbito de todos os setores praticamente a discriminação ela reinou absoluta até
meados do século XX, quando as mulheres ficavam sempre em segundo plano, né? Então, é uma façanha que naturalmente merece ser destacada. E naturalmente, no âmbito mais recente, eu acho que a geração atual já conhece perfeitamente grandes nomes da nossa comunicação. Inclusive citando aqui o próprio Luiz Gonzaga, Inclusive, que é um dos programas mais antigos do um dos Rádio editores, tem o nome de Luiz Gonzaga também, não sei se era parente de Gonzaga aqui ou de Mas eu Rio cito Baiano. aqui também, aproveita a deixa e cito o próprio Luiz Gonzaga, que tem um dos programas mais antigos do Rádio Patuense, Damião Lucena, que tem uma história no rádio, Batista Leitão, Edileus Franco, Paulo Porto, foram nomes que... Zé Augusto Longo, Zé Augusto ainda Longo, hoje militando na imprensa. foram nomes que se destacaram na imprensa de Patos, sem dúvida. A difusora de Manelino produziu grandes artistas nessa área de radiofonia, né? Nós tivemos, por exemplo, Hilton Mota. Hilton Mota saiu de Patos e foi para o jornal, foi para a Rádio Nacional. Hilton Mota, né? E aí... Foi superintendente de diários associados. Associados. Era muito ligado a Assis Chateaubriand. Era ligado. Não Então você esquecer de veja, Egito Trindade. a formação toda vem de Cifrone Azevedo, com a difusora dele, que depois passou para Manelino, né? Mas ainda em relação aos jornais, quando Damião fala, por exemplo, Miguel Sato teve jornal, Zé Florentino teve jornal, e o jornal A Tesoura, de Marinho, Teresa Marinho, Não, o Alicate. O Alicate e Teresa Marinho. O Alicate e Teresa Marinho foram 10 anos. 10 anos. E aí Patos teve também dois jornais importantes para a sua historiografia. Foi O Sertão de Marco Nogueira e A Voz do Povo de Joacil. Foram os dois jornais que produziram mais textos sobre a historiografia. Inclusive eu escrevia, você escrevia, Luiz, todo mundo escrevia, também escreveu, né? Mas aí Hilton Mota foi um grande referencial, né? Hilton Mota foi um grande referencial, como os outros, Luiz Gonzaga, Zé Augusto Longo. Bem, hoje Patos é o maior centro educacional do sertão da Paraíba. Que figuras se sobressaíram na educação ao longo da nossa história? Damião. Na verdade, a história da educação é uma história que eu diria até uma história recente, né? Se você observa, por exemplo, a primeira escola de Patos é de 1831, ou seja, já estávamos praticamente prestes à emancipação política, né? E era uma escola exatamente para o público masculino, como a gente volta a destacar. A primeira escola para o público feminino ela vem surgir lá em 1870, e figuras como, naturalmente, Maria Lustosa Cabral, ela não pode ser esquecida, é a maior referência que nós temos em termos educacionais, foi a primeira professora concursada de Patos. E se levarmos em consideração a educação como um todo, nós vamos observar que ela efetivamente começa já na segunda década do século XX. Então nós temos um setor recente. Então a gente parte aí das escolas tradicionais, o próprio Romildo já colocou aqui com propriedade a participação do padre Fernando Gomes, né? Porque quando ele criou o diocesano, quando criou o Cristo Rei, naturalmente ele não era bispo ainda, era uma figura que naturalmente tinha uma referência na Igreja Católica, uma figura efetivamente de Patos, mas que atuou na Diocese de Cajazeiras, até porque a Diocese de Patos ela é de 1959. E com relação ao ensino superior, quando nós temos hoje a maior referência, a grande referência de desenvolvimento de Patos, aí a gente não pode esquecer algumas figuras, como por exemplo o Francisco Mascarenhas, em que pese muita gente desconhecer essa figura, ele na verdade é um dos maiores responsáveis pela criação de curso superior em Patos, que não chegou a alcançar a fundação, que ele naturalmente era um dos idealizadores por necessidade, mas que acabou sendo homenageado pelo fato de ter sido assassinado um pouco tempo antes. E Zé Gomes Alves, naturalmente, que é a grande referência das faculdades integradas de Patos, a partir da Fundação Francisco Mascarenhas, lembrando que a fundação foi uma criação de 31 sócios, e que todos participaram em igual valor, e que cada um deles tem sua participação. A gente pode lembrar Oscar Leandro, a gente pode lembrar Chico da Marajó, a gente pode lembrar Climídia Nunes, Antônio Monteiro, quer dizer, são Romero Nóbrega, são pessoas que efetivamente participaram dessa fundação. Então, Flávio Sato. Eu diria que são essas grandes referências do setor educacional que nós temos. Bem, se a gente fosse continuar, a gente não pararia, porque tem muita coisa a resgatar da história de Patos. Fica assunto para outros programas. Nós queremos agradecer
ao Damião, ao Romildo, ao Vandeci, a presença na primeira sala de conversa. Vamos entrar para a história. Muito obrigado aos telespectadores e boa noite.